do como nós devemos andar de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos falado sobre fé vencedora. Declara fé vencedora. E a palavra de hoje, o tema sobre a fé, nós falamos no mês de agosto e continuamos no mês de setembro, que fala sobre, o tema é o porquê da demora. Você pode repetir comigo? Mais uma vez. O porquê da demora. Esse é um assunto e um tema que o Deus tem tocado no meu coração, em que uma pessoa como eu, que sou extremamente ansiosa, sou uma pessoa de resultados, sou uma pessoa que busca por resultados, eu trabalho nisso. Eu sou contratado pela empresa para trazer resultado, para organizar foco, resultado, produtividade, fazer as coisas acontecer, e nada me abala nisso. Irmãos, nada. Eu não me perturbo nem para a esquerda, nem para a direita. Eu sou como aquele Josué, nem para a esquerda, nem para a direita. Eu sou focado. E ao longo dos anos, Deus veio me dar sabedoria para não atropelar, porque eu era tão focado que eu não queria saber de nada. Eu queria só o foco, eu queria o resultado. As empresas gostam disso, né? E ao longo do meu currículo fui contratado e fui reconhecido para estruturar tudo isso. Mas a vida com Deus não é bem assim, irmãos. Por isso, o porquê da demora. Você vai, né, novamente, para que você entenda o porquê da demora. O porquê, repita comigo, o porquê da demora. Porque você quer resultado, você quer um milagre, você quer a vitória, não é verdade? Você quer que o problema seja resolvido logo. E muitas vezes nós atropelamos na força do nosso braço e não permitimos o agir de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez você fique chocado. Deus não está interessado no resultado. Porque Deus já escreveu o roteiro da tua vida lá no final. A tua história já está contada por Deus. Quando você ler um dia e ver um dia a Bíblia, o Pentateuco, o hebraico, e a forma como os israelitas escrevem, eles escrevem da direita para a esquerda. Porque Deus já escreveu a tua vida do final para o início. É que você não sabe o início. Mas quando você entende o tempo do início, do final até do final até o início. Quando você entende o processo e a forma como Deus quer trabalhar no processo da tua vida, e você tem uma fé vencedora nos princípios de uma fé funcional, uma fé prática, não uma fé emocional, não uma fé mística, não uma fé que não seja a base do poder de Deus. A nossa fé não está sob um conhecimento humano, mas sim sob o poder de Deus. O poder de Deus. E meu irmão, Deus já sabe o final. E quando você tem a fé vencedora, você tem a certeza que hoje, ainda não viste o teu final, mas o final em Deus, através dessa fé nele, o teu final é glorioso. O teu final é de vitória. Isso é uma certeza. Essa convicção que está lá escrito em Hebreus capítulo 11, onde você sabe que a fé no teu coração é a certeza, declarar a certeza. Que algo maravilhoso Deus já está fazendo na tua vida. A questão é, muitas vezes você está tão focado no final, tão focado no milagre, no anseio do milagre, tão focado no resultado de algo que você quer na tua vida, que você atropela o processo. E Deus está mais interessado no processo, na jornada da tua vida, porque Ele deseja que você permaneça na bênção. Porque muitas vezes Deus te dá a bênção e você não consegue viver na bênção. Muitas vezes Deus dá-te um milagre e você não consegue discernir o milagre e andar no milagre. Por quê? Porque no processo o Senhor estrutura a tua fé.
Oh, quando Deus te dá a bênção, você tem um espírito tão gratidão, tão grato, um coração tão rendido ao Senhor, que Ele pode confiar a sua glória. Pode confiar que não, esta glória que você recebeu, eu tenho uma outra preparada para você. Por quê? Porque o peso dessa glória você a sustenta com uma fé fortalecida nele. Amém, igreja? Eu nem dei a introdução ainda. Então nós estamos falando de uma fé poderosa, uma fé funcional, uma fé verdadeira, uma fé prática. A palavra de Deus nos diz, eu estou repetindo um pouco destas semanas, destes domingos, destas semanas que nós temos falado sobre fé, mas é uma introdução que Deus nos diz, mas graças a Deus, que Deus sempre nos conduz vitoriosamente. Amém? Deus nos conduz no processo em vitória. Por isso não é uma fé emocional, uma fé sentimental, porque o nosso sentimento é o seguinte: hoje, nestes dias, desde terça a quarta-feira, eu ando mal, eu ando irritado, porque eu estou totalmente congestionado. E é o meu nariz entupido, é meus ouvidos, meu, se a minha fé estivesse alicerçada na minha emoção, ninguém me aguenta. Ao longo destes últimos 4, 5 dias, eu pedi mais perdão à minha mulher do que o ano inteiro. Perdão, mulher. Porque eu não tenho paciência, né, para estas coisas, dormir mal e fico irritado. Se a minha fé estivesse nisso, irmãos, hoje eu estava mal. Hoje eu colocava em dúvida que Deus está dizendo na sua palavra, que Deus te conduz em triunfo. Que Deus tem a sua vitória para a tua vida. Eu começo a colocar dúvida. Porque eu começo a ver, será? E os condicionalismos, porque eu não estou bem, não, eu estou irritado, não, as coisas estão totalmente ao contrário, eu planejei de um jeito e saiu totalmente ao contrário, está tudo torto. Eu estou buscando a Deus e parece que as coisas estão pior ainda. E começa com argumentos missionais, argumentos da mente, e começam ali. E de repente isso torna um peso. Isso é uma estratégia do maligno para te afastar de Deus. Porque você começa a olhar pelas vistas, começa a olhar pelo teu emocional, de acordo com o que você vê na sua carne. Mas o Senhor está dizendo, não, esta fé do Evangelho de Deus não é uma fé que você olha de acordo com as suas vistas. É uma fé que você olha de coração nele. Eu confio naquilo que a palavra diz a meu respeito. E eu confio o que a palavra diz a meu respeito. E eu sou o que a palavra diz que eu sou. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor. Fé vencedora, o porquê de demora? Porque vivemos por fé. Não por aquilo que vemos, mas sim por fé. E quando entendemos que a esperança baseada nesta fé, ela não nos decepciona. Meu irmão, quantas situações na nossa vida nós andamos decepcionados? Situações, amizades, relacionamentos, trabalho, tantas coisas. Nos decepcionamos, colocamos toda a nossa energia em algo e que a coisa não saiu como nós gostaríamos e vem a frustração, a decepção. Você acha que Deus quer que você viva assim? Deus não deseja esse teu caminhar dessa forma, que seja uma montanha russa emocional. Deus não deseja isso. Há pessoas que não têm o perfil de expressar todo um vulcão que tem dentro aqui. Mas há um vulcão aqui. Há muitas pessoas, por esse motivo, elas vivem irritadas, angustiadas, vivem nervosas, estressadas. Pavio curto, né? Essa expressão, pavio curto. Tem que fazer terapia, eu acho muito bem para fazer terapia. Mas Deus, você acha que o nosso Deus, o teu Criador, te fez dessa forma? Não, não te fez dessa forma. Porque a esperança do teu viver não está naquilo que, mais uma vez te digo, no qual você coloca e deposita naquilo que você acha que é o melhor, daquilo que você acha que consegue colocar suas forças. Não, não. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. O amor de Deus está na tua vida. É só tomar posse dele em nome de Jesus. O amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus te dá amparo. O amor de Deus te dá consolo.
O amor de Deus te dá força para a caminhada. É o amor de Deus. É crer nesse amor, crer que Deus está contigo, crer que Deus te ampara, porque a nossa esperança está em ti, Jesus. Por quê? Porque tu, Jesus, fazes todas as coisas. Amém? Jesus faz todas as coisas para os seus filhos. Deus faz todas as coisas. Então você precisa de esperança mais do que imagina. Mas a grande questão é a demora do resultado. É o tal do processo, declara processo. E esse processo é uma coisa que nos angustia. Realmente é. Vamos falar de alguns exemplos da Bíblia? Vamos lá abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 32, versículo 1 a 8. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 32, versículo 1 a 8. Nós vamos falar sobre Moisés, Arão e bezerro de ouro. Moisés, o libertador usado por Deus para tirar o povo do Egito, escravizado, mais de 400 anos, levando-o para uma promessa de Deus, para uma terra prometida. Ele é o libertador. Arão é irmão de Moisés, sacerdote, sumo sacerdote, um homem que tinha um relacionamento com Deus, ele tinha algumas obrigatoriedades nessa função. E nós temos aqui algo chamado bezerro de ouro. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, façam para nós deuses que nos conduzam, porque é esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Até o versículo 8. Arão respondeu-lhes: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão. E ele os recebeu, os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Declara bezerro. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, levantaram cedo e ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se sentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram sacrifícios e disseram: ó Israel, estes são os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Meu irmão, nós estamos vendo aqui nesta história, nós vemos Moisés que estava 40 dias no Monte Sinai, 40 dias falando com Deus, 40 dias na presença de Deus, enquanto que o povo estava ali aguardando Moisés descer do monte para revelar aquilo que Deus tinha dito a Moisés. E o povo estava vendo o tempo passando, o tempo passando, o tempo passando, e o resultado não vindo. O tempo está passando e nós estamos vendo que é um processo aí de 40 dias e o povo começou a pressionar. O povo começou a influenciar a vida de Arão, que tinha a responsabilidade, na sua ausência, de Moisés, de cuidar do povo. Começou a ter essa pressão, começou a ter essa influência. A influência que você tem que fazer alguma coisa na tua vida. A influência, olha, as coisas não estão dando bem da forma como você está. As coisas não, você não está vendo que as coisas não estão dando resultado? Você está aguardando em quê? Que deixa do céu? Você está esperando o quê para mudar a tua vida? Você tem que fazer alguma coisa da tua vida. Você tem que, fazer alguma coisa até para agradar a Deus. Você tem que estar num tempo em que você tem que demonstrar resultado. Aliás, nós estamos vivendo nesses tempos. Nós estamos vivendo, e não tem nada contra eles. Eu sigo alguns chamados coaches, que é tudo maravilhoso. E eu quero saber como é que eu consigo de R$1 para 1 milhão.
em 30 dias, em 7 passos, em 5 passos, não sei. Isso é maravilhoso. Mas a pressão é grande. O tipo de pressão que você está tendo. Porque aquilo que o Senhor deseja é o teu coração completamente nele, confiando nele, acreditando que Ele está agindo na tua vida, embora você não esteja vendo. Porque o Senhor quer que amadureças no teu processo. O Senhor quer que você entenda que há uma revelação definitiva da parte de Deus para a tua vida, que vai a consertar, acertar, direcionar, ampliar, realizar uma obra completa e eterna na tua vida. Ou aquilo que Deus tem para fazer em ti, em qualquer situação de relacionamento, de restauro, de sonho. Porque Deus te deu sonhos. Mas importa que você entenda que os sonhos, para serem realizados, ou no qual Deus vai se agradar, no qual Deus vai ser glorificado, no qual Deus vai ser o único a ser reconhecido, você tem que esperar nele, você tem que olhar para ele, você tem que confiar nele, porque ele está agindo a teu favor, porque ele não te desampara, embora a pressão esteja sobre o teu emocional, embora a pressão esteja nos teus ouvidos. Você tem que orar mais. Eu já vivi muito isso na minha vida. Quanto mais eu orar, mais Deus vai produzir mais em mim. Só que não é uma meritocracia no caminhada com Deus. Não é pelo fato de orar mais que eu tenho mais Deus na minha vida. É o fato de eu entregar mais o meu coração que eu tenho mais Deus na minha vida. Em minha igreja. Não é questão da minha produtividade. E eu vou estar, né? Se fosse assim, eu não sairia daqui 24 horas por dia na casa de Deus. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui de joelho no altar. Porque estando aqui no altar, amanhã as coisas estão resolvidas. Não, você não está entendendo. Porque Deus não está vendo a tua produtividade, não está vendo o teu esforço, Deus está vendo o teu coração e as intenções do teu coração. E a demora revela a verdade do teu eu. O tempo revela as verdadeiras intenções do teu coração. Por isso o processo. Por isso você tem que passar pelo processo, para ver se você é espiritual ou não é. Porque se você tem ídolos na tua vida, sim ou não. Como é que é possível Arão, um homem de Deus, vivendo os milagres como viveu, e o Egito ainda estava dentro dele? Porque ele moldou algo que estava dentro da sua alma. Se você pegar um artista qualquer, de pintor de quadro ou de moldes, né? de escultor, e ele molda aquilo que é inspiração da sua alma. E se você ler os capítulos de Êxodo 2, 32 e ler, você vai ver que Arão, quando foi confrontado por Moisés, o que você fez? E ele vem com desculpas farrapadas. Sabe o que aconteceu? O povo se impressionou muito. Eu peguei no ouro e lancei o ouro no forno e apareceu o bezerro. Leia isso. Porque aqueles que não aguentam o processo do confronto, no sentido de que Deus quer tudo do teu coração, Deus não quer algo parcial na tua vida, Deus não quer que você esteja com Ele, ou é tudo ou nada. Não, Deus quer tudo ou nada, não quer meia parte. E Ele tem que ter a prioridade, Ele tem que ter a prioridade, o senhorio, o Senhor, o proprietário, o dono da tua vida. Por isso o processo para revelar as verdades do teu coração, que por vezes você não consegue enxergar totalmente. Porque só Deus sabe completamente o teu coração. Sabe se você é religioso. Sabe se as coisas deste mundo ainda estão dentro do teu coração. E sabe se realmente há ídolos dentro de ti. Talvez seja o teu marido, o ídolo. Talvez seja a tua família, o ídolo. Talvez sejam os teus filhos, o ídolo que você põe acima de Deus. Talvez seja a carreira profissional. Talvez seja o dinheiro, o ídolo. Que ídolo é que você está moldando? Por isso o processo. Para que você aguente e veja e entenda que Deus quer revelar as verdades do teu coração, no qual você não consegue enxergar completamente, mas Deus enxerga totalmente o teu coração, quem você é, porque Deus está vendo o teu caráter.
Então nós vemos que no reino de Deus, a demora traz sempre ganho. No reino de Deus, a demora traz sempre ganho. Porque você vai ser moldado e trabalhado segundo a imagem de Deus. E não segundo a imagem das tuas próprias percepções. Não segundo a imagem das vivências que você teve no passado. Não as imagens que você tem deste mundo, da visão, da cosmovisão que você tem da vida. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Por isso a demora. E a demora traz sempre um ganho. Eu tenho estudado bastante sobre perfis, né, de temperamentos. E neste caso, quem ganha são os fleumáticos. Que eles demoram para resolver alguma coisa. Então, no reino de Deus, a demora traz sempre o ganho. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a demora, ela traz revelação. Você pode declarar comigo: a demora traz revelação. Por quê? O que é isso? Traz a intenção do coração do homem. E eu oro, vocês sabem, quem está comigo desde o início, eu oro sobre a Garden. A Garden é um jardim de Deus que quer voltar ao jardim de Deus, um evangelho puro. E eu oro, Senhor, traz pureza, tudo que é impuro, Senhor, tira da nossa vida. Por isso tem um confronto, por isso muitos não aguentam e muitos já saíram da igreja. Entenda isso. Porque nós não estamos aqui brincando a igreja, a Garden não nasceu para ser mais uma igreja. Para consolar o ídolo do meu coração, o ídolo, porque a Garden, até um certo tempo da minha vida, era o meu ídolo. E Deus me quebrou, diz: eu vou tirar você, a Garden. Sabe quem foi o meu primeiro pensamento que até então não tinha pensado? E a minha reputação? Fechar as portas, como é que fica? Como é que você ia pensar de mim? Pastor, é um fracasso. O ministério dele, ó. Quando eu fui confrontado, a primeira coisa que Deus espera não é uma justificativa como Arão fez. Não, não, olha. Sabe o que aconteceu? Vou contar esta história. Adão, o que você fez? Eu? Eu não fiz nada. Foi Eva que fez. Eva, o que você fez? Eu não fiz nada. Foi a serpente que fez. Entenda, pessoas que não gostam de confronto, e o processo da demora traz confronto, ele vem com justificativas, ele vem com desculpas farrapadas, ele vem com... porque não está entendendo que está sendo revelado os enganos do coração, a mentira espiritual da pessoa, a religiosidade da pessoa, que só está aqui sentado porque é bonito estar numa igreja. E você entenda isso, quando tudo está relacionado com o reino de Deus, tudo que está relacionado com o reino de Deus passa a ser um peso para a tua vida, pode estar certo. Está sendo revelado no teu coração que você não está tendo comunhão com Deus. Você não está tendo um relacionamento com Deus. Porque este povo se corrompeu. Porque eles estavam à espera de Moisés para trazer a revelação. E você sabia que Deus desejou em seu coração não falar somente com Moisés, não? Sabia disso? Deus não cria um intermediário. Como você não tem intermediário, você não vai aceitar que seja o pastor, o líder, ou quem quer que seja, o bispo, o apóstolo, quem quer que seja, o teu intermediário. Não, você tem uma linha reta, contato direto com Deus para falar com Ele, e Ele tem revelações para a tua vida, mas permite ser confrontado. E não venha na sua mente com desculpas, com justificações. Sabe o que é? Eu coloquei o ouro no forno e apareceu lá o bezerro do nada. Amém?
Então, meus irmãos, nós estamos vendo que o reino de Deus, a demora, traz revelação. 3 vezes durante os meses do Sinai, que o Moisés estava no Sinai, 3 vezes ele esteve lá no Sinai. O povo prometeu que iria obedecer a Deus. O povo falou 3 vezes antes deste acontecimento do bezerro de ouro, e falou: tudo que o Senhor falou, assim o faremos. Sabe quem me faz lembrar isso? Estamos juntos, pastor. Estamos aí. Conta comigo. Para o que quiser. No meio do caminho, pastor, está pesado demais. Domingo de manhã, 2 horas no culto, está muito pesado. Então vamos mudar para 19 horas de manhã. Vamos ver, né? Durante o dia. Entenda isso. Que Deus, na demora, revela a verdade da pessoa, revela o caráter da pessoa, revela a espiritualidade da pessoa, para ser confrontado, para que haja quebrantamento, para que haja arrependimento, para que haja transformação. Porque a palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração do homem. Não está falando de mim, está falando de você. Enganoso é o coração do homem. Meu irmão, nós sentimos medos, sentimos. Temos pressões da vida, temos. Mas a tua confiança está no Senhor. E esta palavra, ela tem que estar alimentada diariamente no teu coração, para você vencer as pressões que você tem na vida. Entenda isso. Nós estamos num mundo em que sentimos pressão para fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas Deus espera um posicionamento nele. O Senhor espera que você busque as respostas nele. Porque você confia que o mais Ele fará. Você confia que a resposta certa vem do Senhor, amém? O homem pode fazer os seus planos, você pode criar os seus planos, mas a resposta vem do Senhor. A palavra de Deus nos diz que prepara o teu caminho diante de Deus e verás a sua glória. Então é importante entender que eu estou vivendo uma pressão, mas Deus está no controle da tua vida, para que você enxergue dentro de ti aquilo que precisa ser limpo, porque Deus quer te usar mais, Deus quer te conduzir mais, Deus quer revelar mais da sua vida em você. A exposição através da demora revela o coração, revela as verdades, revela as intenções. Foi necessário a demora. Por quê? Porque Deus quer todo o nosso coração. Deus quer todo o nosso coração. Deus quer que nós o confessemos diariamente: Senhor, eu preciso de Ti. Uma das coisas que mais me incomoda na minha vida espiritual, na minha vida em geral, é o engano. Eu detesto ser, desculpem o termo, não sei se isto é um termo, eu detesto ser otário. De me fazerem em mim otário. Detesto isso. Isso me incomoda, traz-me raiva mesmo. Eu preciso orar, porque a minha vontade é ir para cima. Tem que orar por isso. Ser enganado. Por quê? Porque eu penso assim: o engano é uma perca de tempo. Eu perdi meu tempo. Por isso nós temos que orar: Senhor, em nome de Jesus. E se o Senhor permitiu, é porque o Senhor disse: Ricardo, ser manso, ser misericordioso, ser compassivo, são frutos do Espírito. É demora. E olha, Deus está fazendo isso na minha vida. Eu já tenho muitos episódios que realmente... a Joana diz assim: Ricardo, eu estou no carro indo para uma certa situação que me sinto enganado, e a Joana diz assim: Ricardo, tem calma. Não, eu vou... Chegam lá, o Espírito Santo começa a trabalhar e vem com misericórdia. A Lígia já viu algumas coisas dessa forma, não já, filho? Situações que ela, né? Mas com misericórdia. Para quê? Para onde o Espírito Santo trabalha. Ele trabalha na misericórdia, na compaixão, no amor, trabalha. Então Deus está trabalhando no nosso coração, no quebrantamento, na humildade, no abandono de tudo o que não é dele. Deus quer limpar o nosso coração. Amém, igreja? Deus quer limpar o nosso coração.
Meu irmão, devemos assumir, Deus espera isso de nós. Por isso não acelera o processo. Meu irmão, você não vai conseguir acelerar o processo. Você pode desacelerar. Mas você não vai conseguir resolver as coisas do jeito de Deus se você quiser acelerar. Você tem que esperar confiantemente no Senhor e Ele se inclinará para você. Deus espera que no processo você tenha comportamentos de que? Confiança, oração. Eu confio em Ti, Senhor, e eu espero em Ti. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Oh, Jesus, eu sei que a pressão está grande na minha vida. O que eu estou vendo, Senhor Deus, é para que eu crio minhas próprias justificativas, os meus próprios ídolos, colocando alguma coisa à frente do Senhor. Mas não, Senhor, eu vou aguardar, porque o fim no Senhor vai ser glorioso na minha vida. Amém? Então, em nome de Jesus, Israel não sabia viver, o povo de Israel não sabia viver pela fé e confiar em Deus. Existe um evangelista chamado Billy Sunday, diz: uma desculpa é o invólucro de uma razão recheado com uma mentira. Por isso, cuidado com as justificativas. Quando Deus confronta o teu coração, Deus espera quebrantamento, arrependimento e confissão na tua vida. Não te enganes a ti mesmo. Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua vida? A fé deste povo não estava em Deus. A confiança não estava em Deus. Mas a demora revelou esta verdade. Então a pergunta que eu faço, 3 perguntas que eu faço nesta manhã para a tua vida. Que o Espírito Santo esteja tocando o teu coração. Como está a tua fé e a tua confiança em Deus? Você tem colocado em prática? Você tem colocado a tua fé no Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você tem buscado da palavra de Deus esta confiança, esta certeza. Como está a tua fé, a tua confiança em Deus? Como está o teu agir nesta questão da demora? Como é que você está vivendo as demoras? Você tem desistido? Você abandonou os sonhos e as promessas que Deus tem para a tua vida? Deus quer restaurar casamentos, Deus quer restaurar famílias, Deus quer curar corações, Deus quer fazer uma obra na tua vida. Como é que você está? Como é que você está nesse processo? Você tem alimentado a tua fé no Senhor? Você tem depositado a confiança nele? Você continua crendo que o Senhor está contigo, como diz na sua palavra, todos os dias da tua vida? Que o Senhor não te abandona, que o Senhor não te desampara? Mas o Senhor está trabalhando e você está aguentando a pressão, o problema, o telefone tocando, pedindo para você resolver aquela questão, questões de justiça, questões que surgem, depressões da nossa volta, mas você não coloca o teu eu como ídolo. Você não coloca você mesmo como ídolo, porque quem é o dono do teu coração é Cristo Jesus. Amém, igreja? Você coloca o Senhor. Como é que está o teu comportamento dentro do processo da promessa? Como é que está? Como é que está esse comportamento? Vamos ver outro exemplo? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 13. De 1 a 14. Estamos falando de Davi e estamos falando de Saul. O rei Saul já era rei. Davi tinha sido ungido a rei, mas estamos nesse processo. Estamos no processo de Saul, do rei Saul aqui. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Irmão, vamos lá. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul mandou de volta o restante dos homens, cada um para a sua tenda. Jonatas, que é o filho de Saul, atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. Todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus. Filisteus é um povo inimigo de Deus, do povo de Israel.
atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem com Saul, a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores, e eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e todos os soldados que estavam com eles tremiam e ele esperou 7 dias. Declara 7 dias. O prazo estabelecido para Samuel. Este, porém, não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me, ele, Saul, tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Samuel perguntou: o que você fez, Saul? Saul respondeu: sabe o que é? Veja bem. Como eu gosto desta palavra. Veja bem, veja bem. Quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado Samuel, você demorou, demorou no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus descerão contra mim. Olha, pensei que os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Que espiritual que ele é. Por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor Deus te ordenar. Amém? Saul pecou por não esperar. Saul pecou por não esperar. Sentiu a pressão. Eu vou contar um pouquinho essa história. O filho Jonatas ganhou uma guerra, uma frente contra os filisteus. Saul, o pai, estava noutra frente. E com a vitória do povo, e com a vitória do filho, e ele olhou e viu que, nós podemos, como Jonatas teve a vitória, ele levou menos soldados. Só que os filisteus se reuniram com mais de 300.000. E Saul levou poucos milhares. Só que Saul tinha uma ordem da parte do profeta Samuel: espera por mim 7 dias. Esta palavra de Samuel para Saul, espera 7 dias, não foi ontem que Saul ouviu. Foi quase, praticamente 2 anos antes. Samuel falou para Samuel. Samuel falou para Saul: olha, espera 7 dias, porque eu vou fazer uma oferta, vou consagrar ao Senhor. Porque a única pessoa que poderia fazer uma oferta, poderia consagrar um altar, era o Samuel, profeta de Deus, o homem de Deus. Somente Samuel poderia fazer isso. Saul não poderia. Saul era rei. Ele desobedeceu. Só que ele está diante daquela multidão de filisteus e o povo estava ali e começaram -se a dispersar. Um dia passou, 2 dias passaram e não está demorando. A vitória está demorando para chegar. A vitória está demorando. E o que aconteceu? Aconteceu que, de repente, aquele povo começou -se a dispersar e o Saul começou a ver. E ele não conseguiu aguentar a pressão de ver a circunstância. E começou a duvidar. E começou a criar o seu próprio caminho, achando que, fazendo ele, e colocou uma espiritualidade de buscar o Senhor, coisa que não poderia fazer, que era um princípio de uma lei, não poderia fazer, achando ele que fazendo isso, o povo estaria vendo, e ele
teria a bênção de Deus. Meus irmãos, Deus trabalha por princípios. Deus não trabalha segundo aquilo que você pensa. Deus não vai andar de acordo com aquilo que você acha. Deus trabalha não com sacrifícios, mas com obediência. É a obediência que Deus espera. O tempo do processo da demora é o tempo para tratar da desobediência da nossa natureza terrena. O tempo da desobediência, porque nós nascemos debaixo do poder da desobediência. E este homem Saul começou a ter essa pressão e de repente começou a ter a dúvida. O povo vai dispersar e eu vou ter a derrota. Será que as promessas de Deus são para a minha vida? Será que Deus nesta batalha vai me dar a vitória? Será que eu estou aguardando a bênção certa, aguardando o princípio? Mas a preocupação começou a tomar conta da mente de Saul. Você sabe essa história da preocupação, né? Preocupação começa a tomar a mente. De repente os teus pensamentos começam a gerar na preocupação. A preocupação começa a gerar a dúvida, a incerteza, o medo. E você começa a querer fazer as coisas do seu jeito. E o Senhor não quer que você faça as coisas do seu jeito, quer que você faça de acordo com o jeito de Deus, na obediência a Deus, nos princípios de Deus, conforme aquilo que a palavra diz a teu respeito e diz sobre a tua situação. E você tem que olhar e ver, não, esta pressão que eu estou sentindo, estas preocupações que eu estou vivendo, e estes inimigos tá tão forte diante de mim. E você começa a se atrapalhar na tua vida cristã, você começa a não buscar a Deus da forma correta, você não começa a estar na casa de Deus, você não começa a orar conforme você deveria orar, você começa a colocar dúvidas no teu coração e a incredulidade começa a tomar conta da tua vida. A incredulidade. Saul até começou a espiritualizar a tua situação. E eu fiz para buscar o Senhor, para ter a bênção. E eu tenho a promessa, eu tenho o plano, e eu quero eu mesmo executar o plano e fazer as coisas do meu jeito. E quando dá para torto, você ainda por cima acusa Deus. Deus não me ama. Afinal, as coisas não são desse jeito. Você se sente frustrado, porque você criou o seu próprio filme dessa situação e Deus está dizendo não, não, não. Confia, porque Deus não se adianta nem se atrasa. Deus aparece no momento certo da tua vida. Simplesmente, em obediência, aguarda na presença de Deus, não olhando a circunstância que você está vendo, mas confiando que nesta demora é o processo da obediência, é o processo da confiança, é o processo de você orar, é o processo de você reivindicar as promessas. Meu irmão, eu estou muito eu pessoalmente, e foi esta palavra que tocou meu coração para eu pregar, porque esta palavra está acontecendo na minha vida. É o tempo de orar, de reivindicar as promessas. Eu tenho promessas. Eu não quero que o povo se disperse. Eu não quero que o povo se esfrie espiritualmente. Não quero que o povo comece a pensar e olhar os problemas da vida, os boletos que tem que pagar, os problemas do coração, e comece a viver a pressão lá fora. E Deus está dizendo, não, você não está entendendo, a bênção está aqui dentro, não lá fora. A bênção está no teu compromisso no reino de Deus. Buscai primeiramente o reino. O reino, a bênção está aqui, não é lá fora. A bênção de Deus está quando você o confessa, quando você ora, quando você reivindica, quando você se posiciona em Deus. Você está nessa luta, busca mais, ora mais, reivindica, mas não sai do teu lugar. Não sai do teu posto. O primeiro sinal de uma frieza espiritual, de sendo levado pela pressão das circunstâncias, primeira coisa, as pessoas deixam de buscar a Deus. As pessoas deixam de vir à casa de Deus. As pessoas deixam de orar, deixam de ler a Bíblia. Como diz o meu amigo Alan, ladeira abaixo. É uma questão de tempo, de ver como é que está a vida dessa pessoa.
E sabe qual é o problema? E depois chegam aqui, detonados, e temos que fazer um baita esforço para que essa vida seja restaurada, sem necessidade. Porque não estão entendendo que o princípio é a obediência. E eu vou ser fiel na oração. Eu vou ser fiel na casa de Deus. Eu vou ser fiel no reino de Deus. Eu vou ser fiel no meu compromisso com Deus. Porque Deus me deu dons e talentos para servi-lo. Deus me deu um posicionamento e conhecendo a sua verdade, para não viver de acordo com as pressões lá de fora. Porque a pressão deste mundo quer dispersar a obra de Deus na tua vida. Compromisso com Ele é obediência. Sem fé e sem paciência, não podemos receber aquilo que o Senhor nos promete. Não tenho paciência, eu não tenho fé, você não vai receber. O Senhor espera a perseverança. Deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos. Então, meus irmãos, a incredulidade e a impaciência são sinais de imaturidade. Incredulidade e imaturidade são sintomas, são sinais de imaturidade espiritual. Por isso, a demora para ver se você é crente de verdade ou só de carteirinha. Pegou muito forte aqui. Eu amo vocês, de verdade, mas a Garden é assim. Não é um lugar para frequentar, gente. Para frequentar, não aguenta. Vão-se embora. Porque há uma unção aqui dentro para revelar as verdades do teu coração em nome de Jesus, para seres a imagem e semelhança dele e para viveres de acordo com a sua vontade e para seres usado por Deus com poder e glória em nome de Jesus. Porque nós somos uma igreja que damos testemunho aqui dentro e lá fora. Eu não sei você, mas a Garden nasceu para levar o povo à pureza. Sabe por quê? Eu cansei da impureza no meio evangélico. A falta de vergonha, a vergonhice que se vê isso. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor nos livre de tudo isso, em nome de Jesus. Mas nós temos que continuar nesta palavra de confronto, no sentido de colocar a nossa vida em ordem no Senhor. E o processo. Você não olha quem tem os GCs. No outro dia eu estava vendo um GC que estava cheio. Na outra semana não tinha ninguém. Só tinha uma pessoa, as duas pessoas orando. Se eu recebesse um telefonema dizendo, pastor, eu vou desistir, com essas pessoas que eu conheço bem, eu dava uma surra neles. Não desista. É o processo de moldar, de saber, de preparar para uma coisa maior, Alan. Uma coisa maior, Lúcio. Uma coisa maior, Lígia. Uma coisa maior que o Senhor tem para Garden. O Senhor tem uma coisa maior para nós. Amém, igreja? Ele está nos medindo. À medida que podemos carregar a bênção da promessa. Ele está medindo. Está esticando. Eu falei para o Senhor, agora está esticando. Está difícil, Senhor. Eu projetei algo na minha mente. Em pouco tempo. XXX. Eu fiz. Eu escrevi. Há 3 anos atrás. Garden está aqui, ó. Tal. X, tanto, tantas pessoas, tanto assim. Pá. Fiz toda a estrutura. Parece que estava na empresa. Você olhou para aquilo. Vou revelar algumas verdades antes de acontecer isso. Aguenta! Porque quanto mais você aguenta, mais estruturado está para você receber a bênção maior que Deus tem para a tua vida. Deus pode contar contigo, Deus quer contar contigo para algo maior, coisas maiores. O Senhor tem para você, é uma promessa de Jesus. Coisas maiores nós faremos. Amém, igreja? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Ele tem a sua vitória para a tua vida. Vamos aguentar o peso, igreja. Vamos aguentar. Vamos. Eu quero confiar, esperar, aprender a confiar, aprender a esperar nele. Senhor, muda o que está na minha vida. Muda, Senhor. Eu quero terminar com outro versículo. Que está escrito em 1 Samuel, capítulo 24, 1 a 6. 24, 1 Samuel 24, 1 a 6. Davi tem a promessa. Declaro, Davi tem a promessa.
Davi foi ungido rei, mas Saul estava no lugar. Por este episódio que nós acabamos de ler anteriormente, Saul foi rejeitado por Deus, porque quebrou um princípio. A desobediência quebra princípios. Amém? Então nós vemos que quando Saul soube que Davi tinha sido ungido por Deus por Samuel, Saul começou a perseguir Davi. Saul começou a perseguir Davi. Saul era rei. Davi tinha a promessa, tinha sido ungido, mas não era ainda, não tinha sido colocado ainda no trono. Demorou mais ou menos 16 anos, por aí. Todo este processo. A demora entre ser ungido até chegar a sentar-se no trono demorou quase 20 anos. Demora, hein? Porque foi um trabalhar de Deus na vida de Davi. E não houve um reino maior que o de Davi. Tão abençoado, tão lindo, que ele é considerado um pai de Jesus. Ele é o filho de Davi. Algo espiritual. Amém, igreja? Então nós vemos que lá em 1 Samuel 24, 1 a 6, quando Saul voltou da luta contra os filisteus, disseram que Davi estava no deserto de Engedi. Então havia essa perseguição. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e dos seus homens, perto dos rochedos de cabras monteses. E ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Como ali havia uma caverna, Saul entrou na caverna para fazer as suas necessidades. Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Olha que azar que foi fazer a necessidade, né, fisiológica, a necessidade dentro da caverna, que Davi estava lá. Que oportunidade! Oportunidade de viver a promessa. É agora que eu vou viver a promessa. Começa a saltar. Eu arrepio na espinha. A promessa está nas minhas mãos. É de Deus ou não é de Deus a oportunidade? É a altura de matar Saul. Eu vou matar Saul. Matando Saul, quem é o rei? Davi. Está na mão. Entregarei. Então eles lhe disseram: este é o dia. Olha os irmãos de Davi. Olha os profetas. Os que estavam ali ao lado de Davi. Cantamarnaias. Começaram lá. Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Não falou nada. Deus não falou nada disso. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Deus falou isso alguma vez? Deus nunca falou isso. Por isso, tem muito cuidado nos améns de pessoas que andam atrás de profetas. Há pessoas que vivem no evangelho só para trás, assim diz o Senhor. E eu faço a pergunta: olha como está a sua vida espiritual. Nós não andamos atrás de profetas, nós andamos atrás de Jesus, nosso Deus. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa porção. É nele que eu tenho a resposta certa. Deus pode usar, mas mesmo assim você tem que atender se que aquilo que está dizendo vem de Deus ou não. Aquilo que anda com Cristo, que anda no Espírito Santo, que anda na presença de Deus, começa a discernir. E está assim diz o Senhor, não é de Deus não, é da sua carne, da sua vida. Estes homens, amigos, soldados, íntimos de Davi, disseram: olha, a oportunidade está aqui. E põe o nome do Senhor nisto. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este se apercebesse. Ou seja, ele pegou aquele manto, né, o manto de rei, colocou lá no canto, foi fazer as suas necessidades e cortou um pedaço do manto. Davi, porém, o que é que sentiu a igreja? Olha aqui, sentiu a consciência pesada por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E disse aos seus soldados: que o Senhor me livre
de fazer tal coisa ao meu Senhor. Ao quê? Ao meu Senhor. Ao seu líder, ao ungido do Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Cuidado. Se você fere a reputação de alguém, se você fere a reputação do pastor, se você fere a reputação de um líder, cuidado. Ah, mas a vida dele já está rejeitada por Deus, já está detonado. Saul estava assim. Mas este homem era um ungido de Deus. Este homem foi levantado por Deus. E Davi sentiu a consciência pesada. Porque a promessa estava nele, mas o momento era errado para viver a promessa. Nem tudo que vem, assim diz o Senhor, vem de Deus. Nem tudo que parece ser espiritual é no momento certo para você viver. Tudo tem um tempo determinado no Senhor para a tua vida. Entenda isso. Então nós vemos que Davi cortou o manto e ele manchou a reputação do seu líder, de Saul. Imagina que é o seguinte, irmãos, o processo. Eu já fui mais obcecado, agora não sou tanto. Mas o processo de Deus é como a dieta. Eu antigamente eu era muito obcecado por dieta. Agora já não sou tanto. Eu me esforço. É um estilo de vida, dieta. Era muito mais prático. Eu não critico. Eu não critico quem toma outras direções. Era muito mais fácil tomar um remédiozinho e... Verdade. Mas todo mundo fala que o certo para uma transformação do metabolismo é o quê? A reeducação alimentar e exercícios físicos. Sim ou não? Quanto tempo demora para criar estes bíceps aqui? Demora muito tempo. E para alimentar estes bíceps demora. É muito frango. É muito frango. Eu podia colocar aqui, injetar alguma coisa para... Não é verdade? O processo de Deus é mais ou menos assim. Ficou mais ou menos a comparação? Mas para vocês entenderem que é lento, porque a mudança demora para um resultado definitivo. Por quê? Como eu falei, Deus não está interessado na questão do resultado, mas na jornada, no processo, na caminhada. Deus espera de nós, diariamente, decisões, que nós tomemos dos pequenos passos com Ele. Aquele momento em que você está no seu quarto, você está no seu banho, você está lavando a louça, você está no carro e você está falando com Ele. Deus, eu estou me alimentando de Ti. Oh Deus, eu estou ouvindo uma mensagem, eu estou colocando um louvor, eu estou no meio da pressão, mas eu só sou adorador quando estou na igreja e levanto as mãos. Não. Eu sou adorador quando ninguém está me vendo. No meio da pressão, no meio da luta, eu adoro o Senhor. E eu dobro o meu joelho e começo a reivindicar o Senhor. E eu começo a orar no teu dia a dia, nas pequenas transformações. Eu fiz uma pergunta nestes dias a um jovem que perguntei para ele, nestes últimos 6 meses a um ano, o que é que na tua vida, na tua vida houve transformação? Deus te transformou? Você teve transformações na tua vida? Não tive. Está no evangelho errado, alguma coisa está errada. Porque todos os dias há uma transformação da parte de Deus na tua vida. São pequenas situações que Deus usa a família, Deus usa o filho. Quantas vezes temos nossos filhos que são usados por Deus para trazer uma resposta, um ensino, uma situação? Quantas situações do trabalho? São pequenas mudanças, pequenas transformações diárias. É uma transformação do nosso caráter, é o caminho da maturidade. Neste processo que mantém você a viver a promessa e a administrar a promessa. Meu irmão, quando você recebe uma bênção de Deus, uma vitória de Deus, você vive com ela e dá testemunho dela para o resto da tua vida. Eu tenho testemunhos de há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu me lembro quando tinha 9 anos de idade.
9 anos de idade. Experiências com Deus. Fui usado por Deus. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos 11 anos de idade. Eu estava ia para um evento com os pastores. Meu pai pastor, filho de pastor. Eu ia num evento, numa van, para lá. Para uma evangelização. E de repente Deus falou ao meu coração. Eu tinha 11 anos de idade. Para o carro, porque há um laço de morte, de acidente, daqui à frente. E na minha pureza, os pastores estavam lá todos. Irmão, Deus está falando comigo para parar o carro, porque está um acidente daqui à frente, e esse acidente é um laço para nós. Pararam. Oramos a Deus. Precisam orar. Passados uns quilômetros, tem um grave acidente que houve na frente. Ali. E que Deus nos livrou. E houve um quebrantamento. Houve um glorificar a Deus. Houve um entendimento que Deus estava nos livrando de um acidente, livrando de uma situação. Eu era muito novinho, 12 anos, 13 anos, e eu estava orando junto ali na casa de um pastor, e o pastor precisava de mudança para uma outra cidade, e eu estava preocupado em relação ao onde iria viver. E estávamos orando, e Deus me deu uma visão, dizendo assim, a casa vai ser no térreo, e tem umas escadas, você vai virar à direita. Esse é o apartamento. E a casa é térrea. E a casa tem essas características. É essa casa que Deus tem para a tua vida. As outras que vão aparecer não é de Deus. Até hoje, esse pastor fala disso. Como é que é possível? Porque é isso que Deus quer, que marque e você viva o milagre e permaneça na tua vida, que te fortaleça a cada dia e você jamais se desvie dos caminhos dele. Que seja totalmente um DNA na tua vida. Não tem como passar pela minha cabeça, deixar de orar. Não tem como passar pela tua cabeça deixar de buscar a Deus. Não tem como passar pela cabeça de não estar na casa de Deus. Não tem como deixar de usar os talentos que Deus te deu para o seu reino. Não tem como. É essa maturidade de passar de forma que você está tão fortalecido no Senhor, com experiências com Deus, que você jamais se desviará dos caminhos dele. Amém, igreja? Jamais duvidará. Jamais, não. Eu jamais vou ter uma vida mundana. Jamais vou deixar os caminhos do Senhor. É impossível. Olha para você mesmo. É essa base de maturidade no processo que Deus espera de você. Então nós vemos o salmista Davi, que poderia apressar para receber a vitória. Mas ele aprendeu a esperar a vitória que vem de Deus e não na força do seu braço. Amém, igreja? Nós vemos o salmista Davi lá no Salmo 70 falando: Senhor, apressa-te. Podemos orar isso. Mas no sentido de confiança. Senhor, apressa-te. Mas no tempo certo, o Senhor vai me dar a vitória. É dele. Porque tudo aquilo que Deus faz na tua vida permanece sempre. Se Deus restaurar o teu casamento, pode estar certo que esse teu problema de infidelidade no passado já não existe mais. Entenda isso. Porque não é com o seu jeito de homem ou de mulher tentar resolver as questões do casamento. Não, não. É Deus no meio do teu casamento. É Deus no meio da tua família. É o teu filho voltando para os caminhos do Senhor. Quando isso acontece, quando você espera nele, você pode estar certo que os traumas do passado não são mais o teu presente nem o teu futuro. Porque a tua confiança não foi no teu jeito, mas no jeito do Senhor. Eu espero no Senhor e Ele faz tudo de novo na minha vida. Eu termino dizendo o seguinte: o meu avô tinha uma oficina de pneus, um posto de pneus, coisa assim. Eu gostava muito de ir para lá. Quando eu era pequeno, gostava muito. Carros, trocar pneu, aquelas coisas. Tinha os empregados, eu gostava muito de estar lá. E quando vinha um carro com um furo,
Eles pegavam no pneu, tiravam a câmara do pneu, enchiam de ar e colocavam numa grande bacia de água. E colocavam a câmara para ver o furo. Identificavam o furo, tiravam, colocavam um remendo, não sei como é que chama aqui, um remendo ali, enchia novamente, colocava na água para ver se ainda estava com o furo, se vertendo a ar ou não. Deus permite as pressões na tua vida para ver se há algum furo que precisa ser consertado. Entenda isso. Então a pressão não é do diabo. O diabo pode usar as circunstâncias e pode vir contra ti se você não estiver no posicionamento que acabamos de ler. De um homem que entende o processo. Um homem que entende a jornada. Um homem que está buscando diariamente. A pressão vem, esvazia. Vem a prova. Você acha que venceu essa prova? E Deus diz assim, não, vamos ver se realmente você vai vencer ou não. A luta vem. E você começa a tirar para todo lado, não aguenta. Porque para ver se você realmente está sendo aprovado ou reprovado nessa prova. Porque Deus quer um outro nível espiritual na tua vida. Quer te dar mais. Se você nessa etapa, você vencer a prova. A prova da paciência, a prova da fidelidade, a prova da obediência, a prova da fé, a prova da confiança. Aguenta a jornada. Aguenta o processo. Por que demora? Porque Deus te ama e Deus quer mais de você e quer que você dê muito mais fruto para Ele, a imagem dEle, para ser uma bênção para onde você andar, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, igreja, aplauda o Senhor. Dá glória a Deus. Esta palavra é para mim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Começa a ver a pressão. Oh Deus, em nome de Jesus, começa a falar com Deus. Senhor, fecha os teus olhos, igreja, fecha. Começa a falar, Senhor, eu estou no processo. Eu quase desisti. Senhor, eu fiz do meu jeito. Senhor, eu fiz do meu jeito. Eu quero te pedir perdão por ter feito do meu jeito. Senhor, eu fiz a força do meu braço. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por fazer na força do meu braço. Não esperei no Senhor. Senhor, me perdoa porque eu vivo na preocupação, eu vivo no peso. Eu vivo, Senhor Deus, na ansiedade. Ó Senhor, eu vivo na impaciência. Me perdoa. Ó Senhor, em nome de Jesus, fala com Ele assim, fala com Ele, abre o teu coração para Ele nesta manhã e declara, Senhor, eu estou entendendo que o processo que eu estou vivendo é porque eu esteja mais perto de Ti. Eu estou entendendo que o processo que estou vivendo é para eu confiar mais no Senhor. O processo que eu estou vivendo, Senhor, é para eu poder orar mais. Oh, Senhor, eu estou entendendo para buscar mais o Teu reino, para estar mais perto de Ti. Senhor, me perdoa se eu me levei por pensamentos de dúvida. Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu levei por sentimentos de desânimo. Oh, Senhor, me perdoa, Senhor, por me distrair com as coisas deste mundo. Oh, Deus, me perdoa, Senhor, porque me afastei da Tua presença. Nesta manhã, o Senhor quer restaurar, nesta jornada, neste processo, quer renovar a Tua fé nesta manhã. O Senhor quer renovar a alegria no teu coração. O Senhor quer renovar a confiança nele. O Senhor quer renovar as promessas que o Senhor tem para a tua vida e para a tua casa. Há uma fé vencedora nesta manhã, através desta palavra para você, para que você saiba que maiores coisas o Senhor tem para te dar. O Senhor deseja mais do de ti. O Senhor deseja totalmente o teu coração. Oh Espírito Santo, eu oro nesta manhã, porque o seu Espírito venha aliviar as cargas. Oh Deus, nós depositamos, Teu Deus, todo o nosso fardo, o nosso peso, a nossa preocupação, os nossos medos, as nossas incredulidades diante de Ti, ó Deus, e nos perdoa, porque o Senhor é fiel em todo o tempo.
O Senhor é fiel em todo o tempo da nossa vida. Oh Deus, me perdoa, Senhor, nos perdoa por duvidar do teu amor. Nos perdoa, Senhor Deus, por duvidarmos que o Senhor está conosco. Oh Deus, tu venhas libertar agora de maus pensamentos, pensamentos de dúvida, de incerteza, de preocupação, de medos. Oh Deus, retire da nossa mente, do nosso coração. Mas cada um nesta manhã e a tua igreja possa se levantar na força do teu poder, na tua palavra, que o Senhor vai cumprir as suas promessas na nossa vida e que nós tenhamos a confiança e a fé fortalecida na sua palavra, que o Senhor é fiel, o Senhor vela pela sua palavra, o Senhor tem a sua vitória para a tua vida e para a tua casa. Amém, igreja? Então começa a orar a Deus, levanta a tua voz, começa a orar, levantando a tua voz, dizendo: Senhor, eu preciso de ti, nesta jornada, neste processo, eu não estou enxergando o meu milagre, mas eu sirvo um Deus de milagres, aleluia. Começa a declarar: Senhor, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença, eu quero te amar mais do que ontem, eu quero estar amando a tua palavra, eu quero viver, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade. Começa, Espírito Santo, a trabalhar no coração desta manhã do teu povo. Oh Pai, eu clamo, oh Deus, há uma promessa, Senhor Deus, que não haverá somente um culto, Senhor, aqui no domingo, não, haverá mais cultos, Senhor Deus, porque a casa estará cheia de homens e de mulheres, famílias rendidas ao nome do Senhor, corações transformados, vivendo a pureza do teu evangelho. Eu creio, Senhor Deus, no Deus de milagres. Começa a dizer: Senhor, eu creio no Deus de milagres, eu creio no Deus da promessa. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor está mudando o meu caráter, o Senhor está mudando a minha vida, o Senhor está mudando. Começa a orar, igreja, ora a Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus.